irmãos. Glória a Deus. Não, pessoal, peraí, né? Não, Jesus me corrigindo, pediu assim, você está indo para onde, menina? Volta. Deu uma freada aí. Uma paradinha. Parece ter um gato, né? Não ficou legal minha freada, não. Freada parece um gato. Não, menina. Rocha, que freada. Mas se atropelou um gato. Gente, essa pastora de vocês de falar com ela, não tem muito dom, gente. O negócio é pregar mesmo. Nem foi imitar, não dá, né? Não, gente, é Marcos. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Parece que faz de propósito, mas o mais engraçado é que é natural mesmo. Ai, Senhor, vamos lá. Marcos 9. Glória a Deus. Marcos 9, versículo 14. Acharam aí? Então, essa passagem aqui, a gente vai falar sobre o seguinte, pessoal. Que tem coisas. Pastor, por que tem coisas que eu estou orando há anos e o negócio não acontece de jeito nenhum? Eu já orei, eu já pedi, eu já falei com Deus, pastor, não acontece. Negócio estranho. Porque, pessoal, não é só a gente orar. A gente precisa orar e crer. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, ou recebereis, não é isso? A gente tem que orar e ficar crendo. Nós não podemos orar e não crer. É a mesma coisa a família. A sua família e a minha família, ela só tem uma maneira dela ser salva. Como? Através da nossa fé. Jesus, ele disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, não é isso? Você não pode deixar de orar pela sua família, orar, amarrar o mal, mandar embora, só que você também precisa crer, não foi isso que Jesus falou? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Não somos nós que vamos fazer, é Deus que vai fazer, através da nossa fé, entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Aí está escrito o quê? O jovem lunático, não é isso? E logo toda a multidão vendo, ficou espantada. E correndo para eles, o que eles fizeram? Os saudaram, não é isso? E perguntou aos escribas, o que é que discute com eles? E um da multidão respondendo, lhe disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça. E ele espuma, e range de dente, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, não puderam. O filho dele tinha um espírito que atacava o menino já desde a infância. E ele já tinha feito tudo para tentar salvar o menino. Por fim, levou até os discípulos. Os discípulos, presta bem atenção, os discípulos, eles já expulsavam o espírito imundo nessa época, aqui. Porque Jesus já tinha dado poder e autoridade a eles. Mateus 10, Jesus chamando os discípulos, o que Jesus falou? O que Jesus falou no livro de Mateus 10?
Sei lá que Mateus 10, Jesus disse o seguinte: ide, expulsai, pregai o reino dos que é chegado no reino de Deus, expulsai os demônios, curai os leprosos. Não é isso que Jesus falou? Em meu nome expulsarão os demônios. Aí Jesus chamou, isso aí foi lá atrás no Mateus 10. E os discípulos, eles já expulsavam demônios. Só que o demônio desse menino aqui, eles não conseguiram expulsar. Amarrado lá e tudo, não conseguiram. E ele veio, eu trouxe ele para os discípulos, seus discípulos, mas nem eles conseguiram expulsar. Pastor, mas por que não conseguiram? Porque não depende só da fé do pastor e da pastora. A pessoa pode ser um enorme profeta, mas se você não crer, não vai acontecer. Por quê? Porque o próprio Jesus chegou numa cidade que ele pregava para todos, assim, ele pregava em tudo quanto é lugar, fazia milagre, curava. Jesus, eles achavam que Jesus era um profeta, mas Jesus não era um profeta. Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E para quem entende mais profundamente um pouquinho a palavra, você vai entender que o Filho de Deus também é Deus, porque os três são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Então vamos botar assim, o próprio Deus, Jesus estava ali, o próprio Deus, na cidade dele, aonde Jesus nasceu, ali no meio das parentelas, nos vizinhos dele, ali ele não pôde fazer grandes milagres. A Bíblia diz que ele queria fazer, mas ele não pôde fazer obras maravilhosas por causa da incredulidade de quem? Deles, não era de Jesus. Irmão, se o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus, não pôde fazer milagre por causa da incredulidade do pessoal, já dá para você perceber que a incredulidade, a nossa incredulidade atrapalha Deus de agir. Sim ou não? Porque o próprio Deus estava ali e não pôde agir. Porque o pessoal não estava crendo. Tem gente que às vezes fica encucado com isso dentro da igreja. Por que a pastora orou, o Bernardino foi curado e o Getúlio não? Por que o pastor orou? Fulano, sei lá, prosperou e Cicrano não. Deus, ele não faz acepções de pessoas. Depende da fé de cada um. Entendeu? Eu fui na casa de uma irmã, a Natasha, ela estava comigo. Nós fomos, a gente estava lá, não era, estava lá no Pastor Mota, e essa época eu era até obreira. Juntou eu, Natasha, e uma irmãzinha lá na igreja, né? Foi até a irmã Maísa. A irmã Maísa, acho que a filha dela também foi, não foi? E a gente fomos na casa de uma senhora, ajudar uma senhorinha, que ela tinha acabado de se mudar. A casa dela estava tudo de cabeça para baixo, mas essa senhora, ela não tinha... Ela estava atravessando um problema de saúde, então ela não estava tendo... Senhora, já não tinha força para poder ajeitar a casa toda. E aí a irmã Maísa, vamos lá ajudar ela? Eu falei, então vamos embora. Aí marcamos um dia, fomos para lá para a casa dela. Ajudar a senhora a ajeitar a casa dela lá. Negócio de mudança, né? Que é tudo de cabeça para baixo. Aí a gente está lá. Essa senhora, que ela já até faleceu, ela estava deitada, que ela disse que estava sentindo um pouquinho de dor de cabeça. Aí tá. De repente, a Maísa, que estava com a gente, que é a irmã lá do Pastor Mota, ela começou a ficar assim, meia coadinha. Eu falei, irmã, tá tudo bem? Ela, irmã, começou a me dar uma dor de dente agora, horrível dor de dente, uma doença que tudo, umas agulhadas. Do nada começou a me atacar essa dor de dente. Aí nessa época eu já era obreira, ela falou assim, você faz uma oração por mim? Eu falei, claro.
Aí eu coloquei a mão na cabeça dela, esse a gente em pé, assim, arrumando a casa. E a senhorinha estava deitada lá, eu estava vendo. Aí botei a mão na cabeça dela e tal, orei, repreendi aquele mal. Aí passou uns 5 minutinhos, falei assim, e aí, irmão, como é que está o seu dente? Hoje ela me chama de pastor, mas na época ela me chamava, ela, irmã, eu não estou sentindo mais nada, sumiu mesmo. Tanto é que a gente ficamos lá o resto do dia todinho ajudando a limpar, não senti mais nada. Só que quando ela falou que não estava sentindo mais nada, a senhorinha, ela, não, então ora por mim também. Porque eu acho que ela pensou, né? Ela orou por ela, passou a dor de dente, então se ela orar por mim, eu vou ficar curada, né? Aí eu fui e fiz uma oração. Era uma simples dor de cabeça. A senhorinha já tinha até tomado remédio. Já a irmã que estava com a gente, nem remédio não tomou. Aí eu fui lá, fiz a oração por ela e nada. Ela continuou com dor de cabeça. Mas por que aconteceu isso? Deus não faz acepções de pessoas. É porque uma creu e a outra não creu. Como deveria crer? Você está entendendo? Sim ou não? Aí, eu curiosa, que eu sempre tive essas curiosidades do reino do céu, acho que, sei lá, era porque era já um dom de Deus, eu já era obreira, sabe? Deus já estava querendo me preparar. Eu, curiosa, fui perguntar ao pastor, por que eu orei por 2 irmãs, uma ficou curada, a outra não? Aí o pastor falou, Fabiana, presta bem atenção. Se nem Jesus conseguiu fazer obras maravilosas lá na cidade onde ele morava, no meio dos parentes deles, porque eles não creram, que dirá a gente? Se a pessoa não crê, a gente não... Deus pode até usar a gente, mas se a pessoa não crê, é impossível. Ela precisa crer. E nem todos creem. Por isso que está escrito na Bíblia, aos que creem, não é todos que não creem. Esses sinais seguirão aos que creem, então não é todos que não creem. Aí ele encostado no carro, lá de fora, para a gente acabar de sair da igreja, ele estava me contando, ele falou, olha, uma vez, você vê aí que as pessoas me chamam para fazer oração, eu vou, quantas pessoas que eu fui na casa da pessoa, fiz oração e a pessoa ficou curada. Depois eu falei, levanta aí da cama, a pessoa levantou boazinha, isso pastor me contando. Você vê aí na igreja, eu falei, muita gente já aconteceu isso. Então, uma vez eu estava aqui, tinha uma pessoa enferma em cima da cama. E me chamaram para ir lá fazer uma oração na casa dele. Por ele, né? Pastor, vem, porque o senhor já orou várias pessoas já foram curadas. Aí o pastor Mota falou assim, olha, pensa num lugar longe. Eu fui, saí de manhã, eu fiquei quase o dia todo para chegar lá. Muito longe. Fiquei quase o dia todo só para poder chegar lá. Depois de eu ter andado léguas, eu cheguei lá, o cara estava passando mal em cima da cama, não andava, tal. E eu falei, posso sentar na beira da cama dele? Pode. Posso sentar aqui? Pode, fica à vontade. Ele, meu filho, tudo bem? Tal, eu sou pastor Mota, vim aqui para dar uma palavra. E aí o pastor falou, Fabiana, eu acho que eu fiquei mais de 1 hora pregando para o cara. Fiquei lá, falei da Bíblia, expliquei a ele, aquela coisa toda. Depois que eu terminei de pregar aquilo tudo, eu orei para ele e falei para ele, não, pelas feridas de Jesus você já foi sarado e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor crê? Aí ele olhou para minha cara, sério? Não. Eu lembro disso até hoje, o pastor me contando. O cara virou para ele, não.
crê na palavra de Jesus, no que eu preguei para o senhor não crê em Jesus? Não, senhor. Poxa, então tá bom, o senhor não crê, Deus abençoe. Fica na paz e tal, apertou a mão dele. Aí tá bom, vai lá, então eu entrei no carro e embora. Não viajei mesmo, porque uma hora eu pregando pro cara, mas o cara não creu, vai fazer o quê? Aí ele estava falando, o problema estava em mim? Não, eu fiz minha parte. O problema estava nele. Você não está entendendo? Ele olhou para mim e disse, não creio. Ah, se eu não creio, então fazer o quê? Pegou a Bíblia dele, entrou no carro e veio embora. Aí ele estava explicando isso. Ele falou, então, não é todos que creem. Não é todos que creem. Por isso que Isaías disse, né? Quem creu na nossa pregação? Então, não é só uma questão, temos que orar, mas não é só uma questão de orar, é uma questão de orar e crer. Ele tinha levado lá nos discípulos, os discípulos oraram. Sabe por que os discípulos orou pelo menino e o menino não foi curado? Sabe por quê? Ainda não, mas vocês vão saber agora. Mas vamos lá. Aí ele disse assim, e um da multidão disse, mestre, trouxe-te meu filho, teu espírito mudo, e enche onde quer que apanha, despedaça, espuma e roxa os dentes, e vai se secando. Preste atenção, eu disse aos teus discípulos que expulsasse, não puderam expulsar. E ele disse, e respondendo ele disse, geração incrédula. Olha o problema onde estava. O problema estava onde? Na incredulidade. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Aí o que aconteceu? E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Agora, pessoal, tu sabe que o diabo precisa de uma brecha, sim ou não? Desde a infância que o diabo entrou na vida daquele menino. Como que ele entrou? Às vezes a pessoa está pensando que é criança, é adolescente, o diabo não entra. Entra. Nesse menino, o demônio estava desde a infância. De repente pode entrar através de uma desobediência, filho que não obedece pai e a mãe. Pornografia. Você está entendendo? Que isso é um espírito babilônico, isso é um espírito sodomita. Gente, eu sempre explico isso aqui na igreja. Quando Jesus não voltar, ou eu não partir, eu vou pregar a mesma coisa. O ato sexual foi criado para o casamento. Fora disso, não importa a idade do menino ou da menina, não pode ficar se tocando, masturbando, pornografia, isso tudo é pecado, pessoal. Você está estimulando uma coisa que você não tem que nem que andar com isso na sua cabeça. Você tem que pedir a purificação dos seus olhos, do seu coração. Porque enquanto você não tem a idade, você não chegou à idade disso, você não tem que ficar estimulando isso não. Tudo tem a sua hora certa. Eu vi uma pregação outro dia, o seguinte: quem já comeu uma fruta horrível verde? Porque você não estava tendo paciência de esperar madurar. Já comeram uma fruta verde? Poxa, não madura, nunca vou tirar assim mesmo. A pessoa vai lá e come a fruta verde. A fruta verde, ela não é a mesma coisa que madura. Não é muito legal. Mas por quê? Porque você não esperou. Tudo tem um tempo.
A fruta, ela, quando ela nasce pequenininha, ela vai crescendo, ela fica verde, depois ela fica de vez, depois ela madura, não é isso? Sim ou não? Tem ciclos dessa fruta, até você chegar lá, você comer ela, tem ciclos dela. Tudo bem que tem uma uva que é da cor verde, não estou falando dessa, mas uma uva verde. Tenta comer uma uva verde. Hã? Ninguém de vocês nunca comeu uma fruta verde. Quem já comeu uma fruta verde, levanta a mão, gente. Que isso? Quem comeu? Eu já comi várias vezes. Ela não é a mesma coisa que uma fruta madura. Você colheu ela antes da hora, você não esperou ela amadurecer. Hã? Se você tirar uma fruta verde, assim, dependendo da fruta, da árvore, tem fruta que se você tirar verde, ela amadurece, como mamão, uma banana, mas tem fruta que não. Se você tirar uma manguinha assim, bichinha adolescente ainda, esperar ela madurar, ela vai ficar preta, mas não madura. Então você tirou antes da hora. Pastor, o que isso tem a ver? Não pode ficar estimulando a área sexual antes da hora, não, gente. Tudo tem o seu tempo, isso é um matrimônio. Quando você casar, você começa a pensar nisso. Você está entendendo? Agora, antes do casamento, isso é um pecado. O demônio vai entrar por ali, é uma brecha, quer dizer, atrapalha a pessoa de ser batizada com o Espírito Santo. Atrapalha. Porque olha o nome do Espírito, Espírito Santo. Santo. Se você é uma pessoa de Deus, você não tem um parceiro, você não tem uma parceira, você não deve ficar pensando em sexo. A verdade é essa. Pois, mas a pastora fala, tadinha, as crianças tudo novinhas, não, as crianças já sabem tudo. O que é isso, gente? 3 anos de idade eles já sabem. Se não for ensinado na igreja, nem em casa, em lugar nenhum, eles ficam fazendo bobeira. Está entendendo? Então isso não é, isso é precoce, não é você ficar andando com isso na cabeça, nem na sua cabeça. Você tem que pedir a Deus, Deus, tira esse pensamento de mim. Não posso ficar pensando nisso, naquilo, não. Tanta coisa você pensar, porque você não vai ler uma Bíblia, meditar na palavra de Deus. Porque se tem gente, não, irmão, isso que eu estou falando é uma coisa muito séria. Tem gente que só vive com sexo na cabeça. Pornografia, mas não sei o que, mas não sei o que. Isso é um espírito que está agindo na sua vida. Você tem que se livrar disso. Pedir força a Deus, Senhor, tira isso de mim. Então, você já tem idade? Vai casar? Não. Então não é normal você estar pensando nisso. A mesma coisa é aquela pessoa que começa a namorar muito novo. É prematuro o que está fazendo. Vamos botar assim, na Bíblia, o certo é a pessoa que está sendo ensinada ali, se é um jovem ou uma jovenzinha que você nasceu, você está crescendo na igreja, na presença de Deus. Você tem que namorar, conhecer muito bem a pessoa, namorar, noivar, casar, para depois você ter um relacionamento íntimo. Ah, mas aí eu vou começar a namorar lá. Vamos botar um exemplo. Aí a pessoa começa a namorar, vamos botar assim, no mínimo, aí por baixo, com 15 anos. Vamos botar 15 anos. 15 anos você começou a namorar, não, vou começar a namorar lá que eu estou com pressa. Você vai casar com 18 anos? Vamos botar 3 anos de namoro, conhecer a pessoa. Tu vai casar com 18 anos. Tu vai fazer isso com 18 anos de idade? Você tem ideia quanta vida você ainda tem pela frente? Você vai ter que se estruturar. Ah, eu não pretendo casar com 18 não, eu pretendo casar, vou botar assim, com 20 ou 25. Ah, eu quero casar com 25 anos. Tu vai começar a namorar com 15. Tu vai aguentar ficar até 25 anos só namorando. Vai aguentar? Porque a própria Bíblia diz, orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não vai aguentar ficar 10 anos, 15 anos só namorando. Vai acabar fazendo bobagem. Então, por que você não espera o tempo certo das coisas? Vai pensar em outra coisa. Ocupa sua mente com outra coisa. Tem gente aí que
Ah, eu estou estudando porque eu quero ser alguma coisa, sei lá. Estou estudando porque eu quero ser bombeiro, eu quero ser, sei lá, engenheiro, sei lá o quê. Por que você não vai ocupar sua mente com um projeto, com as coisas de Deus, procurar saber o que é intimidade com Deus, procurar buscar o Espírito Santo de Deus, conhecer o Espírito Santo de Deus? Primeiro, que eu acho que todo jovem antes de casar tinha que buscar o Espírito Santo. Não é os que já são casados, os que são casados também tem que buscar o Espírito Santo, mas estou falando antes de casar. Porque muitas das vezes os jovens, eles não entendem, eles procuram preencher o vazio deles em um relacionamento, e às vezes não é um relacionamento, porque às vezes aquele vazio é a falta de Deus. Você está entendendo? Aí começa com 13, 15, 16 anos, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que fazer algumas coisas para me distrair, porque está faltando quem? O Espírito Santo. Elas acham que a diversão vai ser essa, que isso aí é que elas vão encontrar e não é isso, gente. Você está entendendo? Esse menino aqui, o demônio entrou desde a infância, entrou por onde? Pode ser uma desobediência com o pai e a mãe, pode ser um ódio, porque tem gente que cresce com ódio no coração. Pode ser uma pornografia. Você entendeu? A mente da pessoa de Deus, ela tem que ser uma mente santa. Se a pessoa é casada, tudo bem, eles vão pensar naquilo ali um com o outro casal, mas se você não é casado, você não tem nada que ficar pondo sua mente com isso não. Porque o pensamento é um fruto, sabia? Sabia que o teu pensamento é um fruto? Se você ficar pensando naquilo ali, para você executar é fácil. Porque a Eva, por exemplo, ela caiu naquela tentação porque ela já desejava aquele fruto. Vai ver que de vez em quando ela fica, como é que deve ser aquele fruto? Mas é cheiroso. Entendeu? Hã? Irmão, você não fica pensando no pecado, ele já começa, já nasce uma sementinha na sua cabeça. E se você não vigiar, não cortar aquilo ali, aquilo vai crescendo, 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 daqui a pouco você acaba fazendo. Hã? Eu vou botar assim um exemplo. Graças a Deus, querendo você acreditar ou não, Deus sabe que eu não posso mentir, eu estou falando a verdade. Não posso mentir, de jeito nenhum. Eu não penso nada disso, mas vamos supor que tem, por exemplo, Getúlio da padaria, o Getúlio é tão legalzinho comigo, entendeu? Aí passa na minha cabeça, poxa, tá vendo? Você está sozinho, Getúlio também está sozinho, entendeu? Vamos supor assim que o Getúlio até seja solteiro, não tem nada que impeça vocês dois. Sei lá, eu vi Getúlio como é que se trata com carinho e tal. Se eu não quero nada com Getúlio, eu estou seguro do que eu estou fazendo, eu já vou cortar esse pensamento por aí, ela está amarrado. Eu recuso isso, repreendo isso em nome de Jesus. Sei que não é de Deus aquilo ali. Eu não vou dar fruto, eu não vou dar corda a esse pensamento. Você está entendendo? Porque se eu der, isso é uma semente que já está plantando na minha cabeça, entendeu? Já é uma sementinha do mal. Já viu que a Bíblia falou que veio um maligno e plantou o joio no meio do trigo? Botou uma sementinha mal? É uma sementinha mal do diabo na sua mente. Se eu não corto isso, no outro dia eu vou lá, ó, viu? Como é que Jesus te tratou de novo? Aquela sementinha vai crescendo, até que ele se parte, tá? Daqui a pouco, para cair é muito fácil. Porque aquilo ali já está, essa sementinha já está desenvolvendo já no seu coração, na sua mente. Estão entendendo? Então você tem que ter cuidado com a sua mente. A mesma coisa é a pornografia, paixão. Eu sou apaixonada. Tem gente que dizem que como é que é o nome daquela paixão, Natasha? Aquela que a pessoa a outra não sabe. Ou é platônico, será? Quando você gosta de uma pessoa que ela não sabe, ninguém sabe, tipo uma paixão secreta.
Essa paixão secreta, isso já é um espírito no seu coração. Ai, meu Deus, olha como o sorriso dele é lindo, olha como o sorriso dele. E às vezes você não tem nem idade disso. Não está vendo que são um demônio? Hã? Ah, é um amor proibido. Proibido mesmo. Bem proibido mesmo, né? Por aí já dá para ver que é errado, é escondido, que esse é tão escondido, tão secreto, porque é errado. Tudo que é escondido, secreto, é errado. Mas eu não posso contar para ninguém, meu Deus. Então, se você não pode contar para ninguém, você sabe que é secreto, você sabe que é errado. Você sabe que a pessoa não ia, entendeu? Não ia concordar, porque você já sabe que aquilo não é de Deus. Por que a pessoa, quando ela vai fumar um negocinho, não estou falando de cigarro, estou falando de droga, ou ela vai cheirar um negocinho, ou ela mata alguém, ou quando ela rouba, ela faz escondido. Por que ela faz escondido? Não faz na frente de todo mundo. Porque ela sabe que é errado. Por que uma pessoa, quando vai, jovens, né, principalmente jovens, vai, ou até adulto mesmo, um cara vai trair a mulher, ou a mulher vai trair o cara, ou vai pegar um celularzinho e vai mexer em pornografia, por que fazem isso escondido? Um jovem não vai pegar o celular, vai ficar lá no meio da sala com pornografia, não vai para um lugar escondido, esperar o pai, a mãe sair. Por que está fazendo escondido? Sabe que está errado. Sabe que está errado. Se o pai e a mãe não, que isso? Isso não é de Deus, não. Então a pessoa sabe que está errado, pessoal. Então o que a gente sabe que está errado, tem que pular fora. Esse menino aqui, olha o jeito que ele ficou, ele revolvia, espumando, virava os olhos, coisa séria, o menino estava totalmente endemoniado, por algum lugar que ele trouxe, entrou, ou pode ser até por maldição de mãe e pai. Pense também, tem pais que amaldiçoam seus filhos desde pequenininho. Isso não presta, isso vai ser um marginal, isso vai ser... Não vai dar porque presta, não. E aí a criança vai crescendo cheia de maldição, aí os demônios entram. Se não tiver ninguém com poder, autoridade para expulsar aquilo ali. Então, o que acontece? Vamos lá. Ele está falando aqui, ó. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância, desde pequenininho. Alguma coisa ele fazia. Gente, quando eu vou te dar uma dica que funciona, tá? Quando o demônio botar na tua cabeça de você fazer alguma coisa errada, escondido, vai lá. Faz assim, seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo, entendeu? Um pecado. Para, escuta bem, para você fazer isso na hora. Para, respira fundo e lembra de Jesus. Dá uma lembradinha dele. Ele morreu por você naquela cruz. Ele é o seu Senhor, Ele está vendo o que você está fazendo, Ele não está aprovando aquilo. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você tem que lembrar disso antes de fazer, não é depois não. Depois é tarde demais. Sim ou não? Já teve coisas na minha vida que não é pornografia, nem droga, nada disso. Mas já teve coisas na minha vida que eu ia fazendo de errado, eu lembrei de Jesus. Falei, não. Poxa, Jesus me amou, Jesus me trouxe até aqui, Jesus não merece que eu faça isso com ele. Porque às vezes a pessoa está tão atolada no pecado que ela não lembra nem de Jesus. Gente, Jesus, não existe nada escondido para Jesus. O pai pode não estar vendo,
pastor não está vendo, a mãe não está vendo, teu vizinho não está vendo, mas Jesus está vendo, Jesus vê tudo. Ele está ali, até na hora que você está errando, pecando, Ele está vendo o que você está fazendo. Sim, entendeu? Lembra dele, na hora que te der aquela vontade, lembra dele. Aí sabe o que você faz? Ora a ele, Jesus, não deixa eu te trair não, não deixa eu fazer essa coisa horrível com o Senhor não, me dá força. Eu não quero mais, Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas das vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Aqui o demônio jogava na água, no fogo, para fazer o quê? Destruir. Hoje ele pega os filhos, joga na droga, joga na prostituição, joga na pornografia, joga nos vícios. Ele está jogando para o outro lado. Aí ele está falando aqui, joga na mentira, tem gente que mente. Mesmo sabendo, o diabo é o pai da mentira. Você junta ele com o coleguinha, não fala nada para o seu pai, para sua mãe, né? Já está errado. O que seu pai e sua mãe não podem saber? Aí você vai mentir justo, não é para mentir para ninguém, principalmente para os seus pais. Não, vamos lá, não fala nada para sua mãe, não. Vai você, filha, não vou mentir para minha mãe, não. Está amarrado, em nome de Jesus. Você tem que ser de Deus. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. Não. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Eu cheguei agora onde a parte que eu queria. Presta bem atenção. Guarda isso que eu estou falando com você. Lembra que os discípulos foram para expulsar aquele espírito e não conseguiu? Sim ou não? Eu disse aos seus discípulos para que expulsassem e não puderam. Não é isso? Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Agora que está a explicação. Porque os discípulos, com certeza, o pai deve ter falado, eu trouxe meu filho porque precisa de uma oração para expulsar o mal dele. Os discípulos foram até o menino, que era a lógica, né? Ia lá, sai desse menino e tal, em nome de Jesus. Mas não estava dependendo direto no menino expulsar. O problema era a incredulidade do pai do menino. Entenderam? Por que os discípulos tentou expulsar e não conseguiu? Porque o problema não estava exatamente só no menino e ali expulsar. O problema estava na incredulidade do pai. Boa noite, né? Eu vou explicar mais ou menos. Uma vez teve uma irmã aqui na igreja, veio ela e a filha. Pastor, eu trouxe minha filha, igual parecido com isso aqui. Eu trouxe a minha filha, porque, pastor, tem um espírito nela, aquela coisa toda e tal. 2 vezes já aconteceu isso comigo. Eu já tive que orar por pessoas assim. E o demônio está perturbando ela, pastor. Eu trouxe ela para a senhora orar. Tá, eu estava pregando aqui, a menina estava manifestada mesmo. Um dia, manifestado, sentado na cadeira do lado da mãe. Aí terminou o culto e estava aqui nesse dia? Então, terminou o culto, antes de terminar o culto, eu olhei para as duas e veio aquilo na minha mente, o problema não está na filha. Mas é a filha que está manifestada. Como é que o problema não está na filha, entendeu? Mas veio aqui na minha mente, não é a filha. Aí tá, eu desci. Quando eu desci, veio ela e a filha. Pastor, por favor, aqui eu trouxe ela para a senhora orar, porque ela tem um espírito nela, aquela coisa toda. Quando eu ia botar a mão para orar a menina, o Espírito Santo falou comigo, não é a
menina. E a menina estava manifestando, realmente ela estava. A mãe não, normal. Aí o Espírito Santo falou, não, a menina não. Ora, mãe. Eu falei, Senhor, mas quem está manifestado é a menina. E aí eu veio aqui, não, ora, mãe. Eu falei, tá bom. Eu falei, senhora, eu vou fazer uma oração pela sua filha, mas a senhora me permite fazer uma oração pela senhora primeiro? Porque eu vou ter que fazer o que Deus mandou. Não, pode sim. A mãe dela começou comigo normal. E a menina manifestada ali do lado. Eu botei a mão na cabeça da mãe. Eu orei, expulsei os demônios todinho da mãe. Quando eu orei pela mãe, a mãe manifestou também. Aí eu expulsei aqueles demônios todinho, tal. E mandei sair da mãe. Aí depois, a mãe dela voltou normal, né? Só tá bem? Poxa, estou me sentindo bem melhor agora. Irmão, diante de Deus, quando eu olhei para a menina estava boazinha. Estava nesse dia aqui, João. A menina estava, eu não precisei orar pela menina. Eu não precisei. O demônio estava na mãe. Era aqueles demônios que estavam na mãe, que estava fazendo esquema com a filha dela. Estava na filha dela por causa da mãe. Você está entendendo? Alguma coisa que a mãe estava fazendo, sei lá, só ela sabe. Que o bicho pegou as duas. Eu expulsei da mãe e a menina ficou boazinha, do meu lado. Quando eu terminei de orar pela mãe, que eu olhei, as duas estavam normal. Falei, caraca. Aí eu pensando na minha mente, como é que eu ia adivinhar um troço desse? Eu ia morrer de expulsão da filha, não ia sair. O problema estava onde? Na mãe. Esse menino, por que os discípulos foram direto expulsar os demônios dele e não conseguiu? Por causa da incredulidade do pai. Que o menino não estava em condições de ter fé, ele estava endemoniado. Ele estava sendo liberto pela fé do pai, só que a fé do pai estava pequenininha. Por isso que Jesus falou para ele, se tu podes crer, por que Jesus não pegou e mandou logo aquele demônio sair, igual os discípulos? Sai dele, porque Jesus sabia, Jesus conhece o coração, Jesus sabia que o coração do pai, ele não estava crendo. Estão entendendo? Estão conseguindo entender? Jesus sabia que não era só ir ali expulsar o demônio e pronto. O pai não estava crendo. Ainda tinha uma dúvida no coração do pai. Aí é que eu estou falando para você. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que você está orando, ainda não aconteceu, porque ainda tem uma dúvidazinha no seu coração. Não é só orar, é orar pode falar que não paga nada não, é orar e crer. Parece que ninguém jantou, ninguém tomou café, gente. Vocês não comem não, gente. E aí eu falo, jantar e vocês têm que fazer igual quando vocês estavam assim. Não estou dando mau conselho a você não, vocês não vão fazer quando estava no mundo, mas você tem que dar aquele grito, aquele brado de vitória quando você gritava lá quando estava assistindo o jogo e o seu time fez um gol. É mais ou menos assim, entendeu? Eu tenho que fazer o quê, gente? Orar e o quê? Tem que dar aquele pra a gente crer, glória a Deus, tem que orar e crer. Tem que ser com fé, gente, com determinação. É isso. Então, ele está falando aqui. Então ele diz, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Não era só uma questão de oração, é que o pai tinha que crer. Entendeu? Ainda tinha uma dúvida ali. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. É mais ou menos assim, eu creio, mas ainda não creio do jeito que eu tenho que crer. Ou mais ou menos assim, eu creio, né? Porque se uma pessoa vem para a igreja, se ela está com Jesus, é porque ela crê.
mas eu tenho alguns erros. Mas você está com Jesus, você não saiu, não abandonou Jesus, então você crê. Mas tem coisas na sua vida que talvez você já passou tanta luta, tanta coisa, que você acha que aquilo não vai acontecer mais. E coisas até que você acha que é impossível. Gente, agora eu vou falar uma coisa para você, que você precisa guardar no seu coração. Agora não, sempre fala, né? A Bíblia diz que vós tens a unção dos santos, né? E assim como ela vos ensina, é para você fazer daquele jeito que ela está te ensinando. Sim ou não? Hã? Então, presta bem atenção. Antes do José ser um governador, tu lembra o que Deus deu para o José? Um sonho. Hã? O Noé, antes do Noé construir aquela arca, o que Deus fez? Deus já mostrou tudinho Noé, como seriam as medidas, tudinho. Tem coisas que você vê na sua vida que você acha que é uma loucura, mas é Deus te mostrando. Você sabia que Deus te mostra como vai ser a sua vida lá na frente? Eu estava lá uma vez lavando roupa. Eu estava lá na igreja, mas eu não era ainda obreira, nada disso não. E eu estava em casa, eu estava lavando roupa, mas eu estava lá no Pastor Mota, de tarde. Aí eu fui ver uma pregação, e aí tinha um homem pregando. E o pessoal tudo ouvindo e tal. Ah, mas pastor, nós não ouve lá o pastor, mas aquela lá era nova convertida. De vez em quando eu botava lá com o pregador lá. Entendeu? Aí eu botei lá, eu escutava até uma pregação que eu nunca mais ouvi esse pastor, o Josué Brandão, lembra? Josué Brandão? Ele tinha umas pregações muito, muito boas. Aí eu botei lá, botava lá Josué Brandão, os pastores, e o pastor pregando, e aquele povo tudo aleluia, glória a Deus. Gente, estou falando diante de Deus. Eu fui no quarto, saí da varanda, que eu estava lavando roupa, e fui no quarto. Quando eu passei, que eu olhei para a televisão, eu me vi, eu pregando, não lá, mas eu vi assim, como se fosse uma imagem minha pregando. Falei, eu pregando? Mas nem obreira não era. E irmão, tu quer que eu te fale uma coisa? Quando você tem um desejo de fazer uma coisa, talvez você possa até ver você fazendo aquilo ali, mas eu nunca pensei em ser pastor. Eu fiquei assim, sem entender aquele pensamento meu. Falei, ué, parece que eu me via pregando. E mais engraçado de tudo, eu às vezes ouvia uma pregação, eu sentia vontade de pregar, mas como que eu vou sentir vontade de pregar se eu não era uma pregadora? Eu não sei, me dava vontade de pregar. Eu falava, pregar para quem? Eu pregava em quê? Para as paredes? Não tem como pregar. Até que de vez em quando a gente fazia lembra? Uns cultos lá em casa, cada um pregava um pouquinho, lembra? Aí a gente começou a fazer esses cultos. E outra coisa, e sem ser isso, até essa igreja, quando eu vim para cá, eu ficava sentada assim, aí começava a vir na minha mente. O que hoje ela é, né? Ela ainda tem muito que melhorar, mas até aqui onde ela chegou é uma grande conquista em vista de onde a gente veio. Não é não? A gente não tinha público, não tinha luz, não tinha caixa de som. Eu já via ela assim hoje. E hoje, eu já vejo como ela vai ser no futuro. Você sabia, preste atenção, você está perdendo a mensagem de Deus. Até com quem você vai casar, às vezes você já vê. Você, meu Deus, mas não tem como. Eu não ia casar com Bernardino, com Bernadette. Você pensa até que isso é uma loucura, mas não é. Deus te mostra, você viu? Como vai ser mais ou menos o seu casamento. Às vezes roupa, até a roupa mais ou menos, não estou falando do casamento, mas até a roupa mais ou menos que você vai usar. Parece uma doideira na sua cabeça, mas não é.
Deus, Ele não dá nada sem antes revelar aos seus servos, seus profetas. Então Deus já te mostra mais ou menos qual é o plano dele lá na frente. O único que pode impedir esse plano de acontecer é você mesmo. Porque às vezes você pega a rota errada. Deus está mandando você ir para um lado, você está indo para o outro. E às vezes tem coisas que você não acredita que Deus está te mostrando. Porque você acha que aquilo é grande demais para você, mas é o sonho de Deus. Poxa, mas eu vou ter uma casa assim? Como? Não tenho centavo, mas Deus já te mostrou mais ou menos como é que vai ser sua casa. Estão entendendo? Sim ou não? Passa como se fosse assim um filmezinho, tudo certinho na sua cabeça. Isso é uma revelação, né? Não é negócio como é que é isso que te digo, não. Isso é uma revelação do Espírito Santo para você. Sabe por que Deus já está mostrando para você mais ou menos? Que é para você orar. Ele já te mostra que é para você orar, que esse é o propósito dele na tua vida. Então você tem que orar para aquilo acontecer. Estão entendendo? Sim ou não? Não, mas isso aí é demais para mim. Poxa, quem dera, poxa, logo eu. Tenho um centavo no bolso, como é que eu vou ter aquilo ali? Como é que eu vou casar com a Bernadette, com o Bernardinho? Logo eu, o Bernadette não vai nem querer olhar para mim, o Bernardinho não vai nem querer saber de mim. Mas Deus já te mostra que é para você orar. Glória a Deus. Amém? Sim ou não, pessoal? E isso é importante você saber, que às vezes Deus já está te mostrando mais ou menos como é que vai ser, e você não ora pelo seu futuro. Amém? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Ele disse, e Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é isso? Hoje eu estava lá na Luz de Lema, resolvendo um negócio lá. Aí eu fui na Luz de Lema, eu estava parado naquele sinal ali do cruzamento, não tem? Eu estava parada ali naquele sinal, eu estava lembrando que eu comecei, primeiro eu não queria fazer de jeito nenhum autoescola, porque eu não queria dirigir de jeito nenhum, não era a minha intenção. Mas aí o pastor Fabiano, você tem a igreja e tal, faz, resolvi fazer. Durante essas aulas minhas da autoescola, já teve umas 3, 4 vezes que eu quis parar. Aí eu conversei com o pastor falou assim, Fabiano, presta bem atenção, você não pode deixar o desânimo, o diabo te desanimar. Por quê? Quando eu estava prestes a desistir, ele falou assim, Deus quer que você dirija. Se você parar no meio do caminho, você está parando, mas é a vontade de Deus. Eu sou pastor, estou falando para você que Deus quer que você dirija. E se eu falar que eu achava muito difícil, gente, esse negócio de dirigir é muito complicado. Um instrutor começou a me ensinar, eu falei, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir andar no trânsito, eu não vou ter paciência, eu não vou conseguir, vou esbarrar em tudo, vou ter carro. A minha mente, né? A minha mente eu ficava pensando assim. Mas eu te falar que às vezes eu pensava em dirigir, mas eu via eu dirigindo. Às vezes quando eu estava lá pensando lá, eu me via como eu estou hoje, dirigindo. Aí eu falava assim, mas isso não é coisa, isso é coisa da minha cabeça, Deus. Eu dirigindo um trânsito desse, eu não vou conseguir nem sair do lugar. Eu passava assim de Uber e vinha aquilo na minha cabeça eu dirigindo. E aquilo lá, aquela vozinha lá falando, não é não que você desistir, mas que um dia você vai estar assim. Hoje eu estava lá, menos trânsito que eu estava pensando, e eu estava falando, Jesus, e pensar que eu pensei em desistir umas 3, 4 vezes, mas o Senhor não deixou e realmente está acontecendo o que o Senhor me mostrou, que o Senhor usou o pastor para falar. Você está entendendo? Tem coisas que você pensa, mas comigo isso não vai acontecer, mas se Deus já te mostrou, ora. Mas por que logo eu? Irmão, sei lá porque Deus te escolheu, ora. É igual eu, quando Jesus me mostrou que você é uma pregadora, eu falei, logo eu, não é possível. Até hoje você tem me desconfiada porque eu. O dia que eu chegar lá no meu Jesus, por que eu? Logo eu. Entendeu? Mas isso aí
não só quando eu chegar lá que eu vou saber. Então, ele está dizendo aqui, ó. E Jesus lhe diz, ó, outra coisa, preste atenção, não cortando aqui o que eu lembrei. Lembra que eu te falei que até quando a pessoa vai casar, Deus mostra com quem é? Eu lembro da pregação do pastor, a vida do pastor Mota. O pastor Mota, ele falou que ele era viúvo. Aí lá no ministério, aquela coisa toda, porque ele conheceu a Jeane no ministério. Jeane era membro de lá. O pastor Mota que batizou ela, não foi? O pastor Mota que batizou a Jeane era membro de lá. Aí quando foi um dia, a Jeane chegou perto do pastor e, assim, conversou com o pastor, né? Deles iniciar um namoro. Mas sabe como é que é a coisa de pastor? Eu entendo o pastor, porque pastor deve ser muito desconfiado mesmo, porque ela é um amor de pessoa, mas o pastor deve ficar logo pensando, será que é de Deus? Será que não é de Deus? E o pastor no começo, ele disse que ficou desconfiado. Não, isso não foi de Deus, isso, né, estiver cometendo pecado e tal. E aí a Jeane falou para ele assim, ó, então, vamos orar. Boa não, né? Que não era. Então, pastor, vamos orar. Aí, ela já estava enxergando já o negócio. Aí eles orou. Aí ele disse assim, que ele falou assim, não, mas eu não vou casar não, porque de repente, né, posso ser que não seja de Deus. E ele disse assim, olha, ele disse que ouviu uma voz falar com ele. Se você não casar com ela, amanhã depois eu vou... Como é que ele falou? Se acontecer alguma coisa com ela, a responsabilidade é sua. Se você não casar com ela. Ele disse que ouviu essa voz. Aí ele falou, não, então acho que é da vontade de Deus. Aí os dois oraram, começaram a namorar. Aí ficaram noivos, casaram. Quando eles casaram, que logo depois que a Jeane engravidou, teve a Letícia, a Jeane estava de resguardo para a Letícia. O pai dela veio a falecer, ela morava com os pais. Os pais que cuidavam dela, moravam com os pais. Aí o pai dela veio a falecer. Um mês depois a mãe dela faleceu. E com quem que ficou a Jeane? Na responsabilidade do pastor. O pastor, que nem ele fala, hoje é o marido, o pai, é a mãe, a família dela. Ele é a Letícia. Está vendo? Como Deus já tinha preparado tudo para ela ser esposa dele, ele ser esposo dela e um cuidar do outro. Porque o pastor Mota também, depois de um tempinho, a mãe dele também veio a falecer. Ele já não tem mais o pai, então eles um cuidam do outro, é no propósito de Deus, entendeu? Mas estou te querendo te mostrar como Deus mostrou para o pastor antes, que era ela a esposa dele. Você está entendendo? Sim ou não? Tu já viu isso na Bíblia? Quando Jacó foi lá, foi Jacó, não foi? Foi pegar água no poço? Foi Jacó, que ele tinha... Não, então, que ele perguntou assim, Senhor, me mostra quem é a esposa. Foi o servo de Isaac. Ele tinha ido para procurar uma esposa para o Isaac, né? Que era o filho do Abraão, né? Então, filho do Abraão, Isaac. Aí o Abraão falou assim, não, a esposa do meu filho não pode ser tomada, que tinha que esse nome de povo, né? Desse povo, tinha que ser tomada lá de outro povo. E o servo foi e falou, e agora, como é que eu vou saber quem é que Deus escolheu para ser a esposa de Isaac? Aí o servo dele, né, orou ao Senhor, Senhor me mostra quem é. E aí Deus mostrou, como é que foi? Ele pediu um sinal.
Falou, me dá um sinal, aquela que for me dar água para beber, dar água aqui no meu rebanho, essa é a esposa que o Senhor escolheu para o Isaac. Aí foi Lia, né? Não, Lia não, a Rebeca. Aí a Rebeca foi lá, Lia era da foi. Aí a Rebeca foi lá, serviu ele, deu água, aí convidou, não, vamos lá para casa para passar a noite lá, tal, porque né, naquela época tinha negócio de hospedar. E aí ele contou tudinho para os pais, olha, pediu um sinal a Deus, então eu acredito. Aí souberam que era tudo da mesma viagem, tudo, e essa foi a esposa que Deus escolheu para ele. Deixa eu te explicar uma coisa, talvez você não esteja entendendo. Deus mostrou quem era a esposa. Deus mostrou. Tá vendo como Deus mostra? Deus deu o sinal certinho, mas não vai sair por aí, irmão. Qualquer pessoa que te dê um copo de água, essa é mas você olha, aquela que me dá um copo de água para beber. Eu aconselho, aí a obreira vai lá. Não, porque na igreja tem pessoa gentil, obreira, né? Não que é um copo d'água, bolinho de café e pronto. Isso daí é isso. Não, gente, só um exemplo que o homem orou. Entendeu? Porque, ô irmão Anderson, às vezes eu falo aqui as coisas, parece que eu estou brincando, mas jovem, a pior coisa que tem é a cabeça de jovem. Daqui a pouco ganha um copo d'água na rua. Não é nada disso. Eu estou falando que você tem que orar e Deus já te mostra mais ou menos quem é. E às vezes quem é que não tem nada a ver com o que você está pensando. Mas, poxa, mas tem certeza, Senhor? Mas vai fazer o quê? Ainda bem que o Isaac não estava lá. O Isaac, né? Ainda bem que o Isaac não estava lá, que a gente não tinha nada que escolher, que a gente escolheu foi Deus. O céu pegou ela, levou essa aqui. Antigamente era assim, tá? Aí o servo veio com ela, aí quando ele desceu, o Isaac veio, saiu da tenda, né? Aí o servo, Isaac, essa aqui é Rebeca, sua esposa, ela botou o véu, né? Para ele não ver ela logo. Quando ela viu ele de longe, botou o véu. Aí o Isaac, essa aqui é sua esposa. Rebeca, essa aqui é sua esposa. E lá, antigamente, não tinha negócio de casamento, não. Isaac pegou a Rebeca, levou para dentro da tenda, eles ficaram marido e mulher e foram pai de nações. Linda a história. E foram pais de uma nação. Porque foi escolhido por ela. Não era assim? Não é exatamente assim a história? Vê lá na Bíblia que tu vai ver. Ele tomou a Rebeca, levou para a tenda, ela passou, foi a esposa dele e eles se tornaram pais de nações. Porque Deus escolheu. Não, o Isaac não foi lá escolher, não era igual hoje em dia, não. Ele não pode nem dizer, não, essa aí eu não quero, não. Não. Foi Deus que escolheu, ele vai fazer o quê? Tá bom, me dá a Rebeca aqui. Levou a Rebeca. Que glória a Deus, amém? Então, vamos lá. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Não é isso? De tal maneira que diziam que estava morto. Vamos pegar, deixa aí o Marcos 9, guarda essa parte aí, tá? Que ele ergueu o menino. Vamos lá para o Lucas, deixa eu ver se é Lucas 9, peraí. Lucas 9.
Não. Não é Lucas não. Então Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, pessoal. Mateus 17. Mateus 17, no versículo 18. É a mesma passagem que está aí, não é? Mas aqui tem umas coisinhas diferentes. Mateus 17, 18. Acharam aí? E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou, que é o meu menino, a cura do jovem lunático. Gente, é a mesma passagem, entenda bem, só que contada de uma maneira diferente. Aí o que aconteceu? Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Qual foi o principal motivo que não saiu? A incredulidade do pai. O pai já não estava crendo, e os discípulos também não estavam crendo tanto também. Então nós temos que orar, é isso que eu estou falando a você, não deixe de orar, nós temos que orar sem cessar. Mas não é só orar, você tem que orar e crer. Tem que orar e crer. Vocês estão entendendo, pessoal? Pedir a Deus, Deus me ajuda a crer. E tudo que pediste em oração, crendo, que recebereis pelo ex. Para de duvidar do seu milagre. Pede Deus para te mostrar. Não acabei de falar que a gente tem noção? Você já pediu Deus para te mostrar? Ou não? Ou está com medo de Deus mostrar? Está com medo de Deus mostrar como é que vai ser lá na frente, como é que vai ser seu futuro? Eu me lembrei agora daquele desenho do Pica-Pau. Ai, gente, hoje a pastora está engraçada, né? Eu vi um desenho do Pica-Pau. Eu acho que você já deve ter visto, né? Que tinha bem uma bonequinha lá que estava dançando a dança do vento. Era assim a musiquinha. Aí o Pica-Pau, quando olhou, ficou doido. O Pica-Pau olhou para ela, né? Ela estava com um lenço aqui assim, dançando a dancinha do vento. Quando o Pica-Pau abriu o olho dela, ficou doido. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ficar com ela. Aí o Pica-Pau fez de tudo para conquistar ela. Acho que tinha uma outra coisinha que estava querendo ficar com ela também, tá? Maior disputa entre os dois. Daqui a pouco, finalmente, o Pica-Pau conseguiu conquistar ela. Rapaz, quando ela tirou aquele véu, o bichinho deu um susto. Caraca, a bichinha era muito feia. Ainda bem que hoje em dia não é assim, com todo respeito, é mulher do Ismael. Todo mundo já está vendo já como é que é. Mesmo assim tem que ter cuidado. Eu ouvi um vídeo lá em casa, muito engraçado. Tem essas mulheres, essas atrizes muito bonitas, assim, se arruma toda, né? A mulher, lindona a mulher, gente, tem que ver. Aí mostrou um vídeo, ela chegou em casa e começou a tirar. Aí tirou o cabelo, tirou o cílio, tirou não sei o quê, tirou a dentadura, tirou a roupa. Olha, no fim, a mulher, uma senhorita, ela ficou irreconhecível. Eu falei, gente, eu não acredito que... Eu pensei que era uma montagem. Eu falei, não acredito que foi essa senhora que ficou daquele jeito. A mulher ficou bem mais nova do que eu, mas ela era uma senhorinha. Aí no vídeo, assim, eu falei, não, isso deve ser uma montagem. Ela rindo, né? Ela quer ver? Peraí.
mostra para Deus qual é o plano que o Senhor tem na minha vida, no meu ministério. Para mim, qual foi o projeto que o Senhor sonhou para mim? Nenhum de nós viemos no mundo à toa, gente. Deus vai te mostrar. Você sabia que o meu chamado, eu orei? Eu estava na igreja, o pastor falou o seguinte: gente, nenhum de vocês estão aqui na igreja à toa, vocês têm um chamado de Deus. Vocês têm que orar para saber o projeto de Deus. Então, todo dia de madrugada, eu passei a orar todo dia de madrugada para Deus me mostrar o meu chamado. Foi quando eu descobri que o meu chamado era para pregar. Deus me mostrou. Então, se você não pedir a Deus, como é que você vai, Deus vai te mostrar? Glória a Deus. Esse servo aí, ele não pediu a Deus para mostrar quem era que ia casar com Isaac. Aqui eu estou dando um exemplo de casamento, mas não é só casamento, é outras coisas também. O Senhor me mostra qual é o seu propósito, me mostra o meu ministério. Eu, quando fui para a igreja Pastor Mota, eu pedi a Deus, sabia? Eu estava no mundo ainda, eu falei: Senhor, eu queria ir para a igreja onde tivesse a sua palavra. E me mostra qual é a igreja que o Senhor quer que eu vá. Aí foi onde eu comecei a ouvir, sem querer eu achei a pregação do pastor Mota na rádio. Aí eu gostei e tal, descobri onde era a igreja, fui e estou lá até hoje. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar o nosso dia. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor que só ajude essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde. Pai, na salvação da família, até na sua vida espiritual, sentimental. O Senhor vem ajudar essas pessoas. E em nome de Jesus, eu estou amarrando, paralisando e expulsando todo o mal, exigindo que saia da vida de cada pessoa. Estou amarrando, paralisando e expulsando. Sai e não volta mais em nome de Jesus. Pai, abençoa essas pessoas. Que o milagre venha acontecer. Tudo venha mudar. Em nome de Jesus. Pedimos a Ti também, Pai, que chova e segura a sua vontade. Mas que ela não venha prejudicar, transbordar nada, nem causar enchente, nada. Em nome de Jesus, eu proíbo todo espírito maligno de usar a chuva, de usar o tempo, de usar a natureza como Jesus. Pai, tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe o pessoal do Face.